Boa noite, boa noite, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite com um propósito muito sério, que é orar pelas crianças. A gente sabe que o quanto as crianças têm sido atacadas de várias formas, o quanto que a infância tem sido atacada, e nós sabemos que o mal causado na vida de uma criança hoje pode reverberar na sua vida durante muito tempo. Quem sabe até por toda a vida, não é mesmo? Então nós estamos aqui hoje nesse propósito de orar pelas crianças. É nosso dever enquanto trabalhadores da seara infantil orar, clamar a Deus, clamar ao dono da seara infantil pela vida das crianças. Então nessa noite o nosso propósito é esse. E a pergunta que não quer calar é essa: por que orar pelos pequeninos? Por que nós devemos orar por eles? Eles são vulneráveis fisicamente, são vulneráveis emocionalmente, são vulneráveis psicologicamente e são vulneráveis espiritualmente. E precisam de oração. Assim como eles precisam de orientação para que eles possam crescer, desenvolver, eles precisam ser cobertos por nossas orações. Então, eu trago aqui hoje para vocês 6 motivos pelos quais nós devemos orar, devemos clamar, devemos interceder pelas crianças. E eu quero conclamar a você que é pai, que é mãe, que é tio, tia, avô, avó, que a você professor, professora, a você que de alguma forma lida com crianças. De alguma forma você está cuidando de crianças. Então, olhe para essas crianças com misericórdia, com o olhar que Jesus olhou, e veja a vulnerabilidade dessas crianças e a necessidade que elas têm de estar cobertas por nossas orações. Então eu quero conclamar a vocês para que juntos comigo, nesse tempo que nós vamos passar aqui, possamos estar orando, clamando a Deus pelas crianças. Não somente as crianças da nossa casa, as crianças da nossa igreja, as crianças de Minas Gerais, do Brasil, mas também por todas as crianças, pelas crianças do mundo inteiro. Nós temos visto aí o quanto que as crianças têm sido atacadas de várias formas, através das guerras, das injustiças sociais, dos abusos verbais e dos abusos sexuais, crianças sendo sequestradas para a venda de órgãos, crianças que são adotadas, levadas para outros países, e depois essas crianças desaparecem. E outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre isso, de crianças que foram adotadas e o Conselho Tutelar, Assistência Social, perdeu contato com a família adotiva. A Interpol foi investigar e essas crianças foram encontradas mortas e faltando órgãos. Então essas crianças, na verdade, foram
foram sequestradas, aliás, elas foram adotadas com um único objetivo: retirar os seus órgãos. Então há ainda essa demanda aí nesse mundão de nosso Deus, de pessoas que sequestram crianças para retirar os seus órgãos e contrabandear. Isso é muito triste. Então, por que orar pelas crianças? Por que orar pelos pequeninos? Como eu disse, eu trago aqui 6 motivos pelos quais nós devemos orar. Lógico que existem muitos motivos, mas devido ao nosso tempo, eu vou trazer 6 motivos pelos quais eu considero que são importantes para a gente orar. E o primeiro motivo é para seguir o exemplo de Jesus. Em Mateus 19:15, nós vemos ali que alguns pais levaram os seus filhos para serem abençoados por Jesus e os discípulos tentaram impedir. E Jesus falou para eles: não façam isso, não os impeçam de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus acolheu cada uma daquelas crianças e Jesus, diz em Mateus 19:15, diz assim: depois de lhes impor as mãos, ele partiu dali. Jesus sentiu uma grande necessidade de orar pelos pequeninos. Então, primeiro, é para seguir o exemplo de Jesus. Jesus não deixou que aquelas crianças saíssem da sua presença sem ser abençoadas. Jesus viu ali que os discípulos estavam tentando impedir essas crianças. E quantas pessoas estão tentando impedir as crianças de chegar a Jesus? Quantas pessoas estão com a mente pensando assim: não precisa ensinar a palavra de Deus, não precisa ensinar a Bíblia, é muito criança, é muito pequenininho, não vai entender. Mas esquece que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo de Deus que convence, e ele convence, e ele pode convencer desde o ventre. O Espírito Santo de Deus pode falar com as crianças desde o ventre. E nós temos um exemplo bíblico disso, que foi quando o Espírito Santo de Deus moveu João Batista no ventre da sua mãe, quando Maria foi visitar Isabel. Isabel disse que a criança tremeu no seu ventre de alegria por estar na presença do seu Salvador. Então, nós precisamos entender isso. É da vontade de Jesus que a gente ore pelas crianças. Ele deixou esse exemplo. Ele estendeu a mão e orou pelas crianças. E o segundo motivo é porque Deus tem um cuidado especial para cada uma dessas crianças. Deus tem um cuidado especial para cada pequenininho. E ele diz em Mateus 18:14, ele diz assim: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, não é da vontade do nosso Deus que pereça um só destes pequeninos. E nós devemos orar por eles. Eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós devemos orar. Nós devemos clamar a Deus para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara. Para que mais trabalhadores entendam a missão deles de pregar, de semear a boa semente da palavra de Deus na seara infantil. Porque não é da vontade de Deus que pereça um só destes pequeninos. Então, segundo motivo, Deus tem um cuidado especial para com os pequeninos. Não é da vontade dele que perca um só. Voltando no primeiro motivo, para quem entrou agora, Jesus nos deixou esse exemplo em Mateus 18:15.
ele orou, ele abençoou as crianças. E esse é o segundo, né? O terceiro motivo, porque devemos orar pelos pequeninos, porque Deus nos dá a responsabilidade de protegê-los. É nossa responsabilidade proteger as crianças. É nossa responsabilidade cobrir as crianças com as nossas orações. Mateus 18:6 diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que coisa dramática até, né? Melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar lá nas profundezas do mar, no pescoço daquele que tentar impedir um desses pequeninos de chegar a Jesus. Fazer com que eles tropecem. O que é fazer tropeçar um destes pequeninos? Tropeçar é o quê? Quando você tropeça, você faz o quê? Você bate o pé em alguma coisa e você cai, não é verdade? Às vezes você não chega a cair, balança, mas não cai, mas você cai. E tropeçar, fazer cair. Como que nós podemos fazer cair desses pequeninos? Nós podemos fazer cair um desses pequeninos quando nós privamos esses pequeninos de ouvir a palavra de Deus, de levá-los para a igreja. Quando nós ensinamos coisas erradas para eles. E a gente vê aí na mídia, a gente vê aí no mundo quantas coisas terríveis têm sido ensinadas para as nossas crianças. Então, o terceiro motivo que devemos orar pelas crianças é porque Deus nos dá a responsabilidade de protegê-las, de não deixá-las tropeçar, de não deixá-las cair no engano, cair no erro, cair no pecado. É nosso dever proteger as crianças. E a oração é uma dessas formas de proteção. Quarto motivo que nós vamos ver aqui é porque as crianças são nossos modelos de espiritualidade e a sociedade está destruindo esses modelos cada vez mais. Mateus 18, 2-4 diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, a criança foi usada por Jesus como um modelo de espiritualidade. Por quê? Porque da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Porque a criança, ela adora a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Quando ela entende, quando ela tem essa experiência com Deus. Ela tem essa simplicidade na alegria de expressar o seu louvor a Deus. A sua fé, a sua confiança em Deus. Isso é maravilhoso. E estão querendo destruir esse nosso modelo de espiritualidade, pervertendo as suas mentes, pervertendo os seus olhares, os seus corações, os seus desejos. Estão querendo fazer isso. E não é de hoje. Não é de hoje que o inimigo tenta usar das mais variadas formas para destruir esse modelo de espiritualidade na nossa sociedade. Não é de hoje, a gente sabe disso. Mas nos dias atuais, nos nossos dias, isso está terrivelmente pior. E nós devemos proteger as nossas crianças. Nós devemos contribuir através da oração, através do ensino bíblico, através do discipulado, para que essas crianças sejam protegidas, para que esse modelo de espiritualidade que Jesus nos deixou, que é a simplicidade da criança,
possa permanecer no nosso meio. E hoje a gente vê aí as crianças desde muito cedo, tão pequenininhas, sendo sexualizadas através do vestir, através das músicas, através das danças, através das coisas que elas veem, novelas, filmes que passam aí à luz do dia, propagandas na televisão, na internet, coisas terríveis que despertam a libido, que despertam o desejo sexual das crianças muito cedo. Quando eu falo através das roupas, a gente não vê mais criança hoje vestida como criança, não. A gente vê meninas vestidas como moças, mostrando partes do seu corpo, um topzinho, um shortinho. A gente vê os meninos vestidos aí como os rapazes, com uma calça jeans bem apertadinha, e por aí vai. E nós precisamos prestar atenção nisso. Isso faz parte da moral, do ensino da moral, do ensino da ética, do ensino do padrão cristão para as nossas crianças. Então, é nosso dever orar pelas crianças, é nosso dever proteger as crianças, é nosso dever entender que elas são cidadãs do reino de Deus e que elas fazem parte da comunidade da fé, elas fazem parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Então, Jesus, ali naquele momento, quando Jesus viu os discípulos impedindo as crianças de chegarem até ele, Jesus ficou indignado. Jesus ficou indignado com os próprios discípulos e passou um pito neles. Jesus falou: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. O reino de Deus pertence a elas e aos que são semelhantes a elas. Olha só que coisa. Então nós devemos orar pelas crianças. Porque Jesus deixou esse exemplo para nós. 2, porque Deus tem um cuidado especial para com as crianças. 3, porque Deus nos dá a responsabilidade de proteger os pequeninos. 4, porque elas são o nosso modelo de espiritualidade. E esse modelo foi dado por Jesus Cristo. E nós temos que preservar esse modelo, lembrando que as crianças são cidadãs do reino, porque delas é o reino. Haverá crianças no reino de Deus, porque elas fazem parte da nossa comunidade da fé. E o nosso 5º motivo pelo qual nós devemos orar pelas crianças é porque quando nós oramos pelas crianças, também estamos denunciando a injustiça no mundo e, com o cântico dos recém-nascidos, silenciamos os inimigos de Deus. Olha só que coisa. Achei muito forte isso. Porque quando oramos pelas crianças, também estamos denunciando as injustiças do mundo. Salmo 8:2 diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Então, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Jesus veio ao mundo como um bebê. Esse Salmo 8, ele fala todinho sobre Jesus. Sobre como glorificar a Deus, como adorar a Deus, e fala muito sobre Jesus. Dos lábios das crianças, Jesus ainda criança. Ele louvou a Deus, ele engrandeceu a Deus.
E a palavra de Deus diz que é dos lábios delas que sai o perfeito louvor. Então, quando nós oramos pelas crianças, nós estamos denunciando, sim, as injustiças cometidas contra elas. Por que, tia Áurea? Como assim? Que uma coisa tem a ver com a outra? Porque quando nós oramos pelos pequeninos, nós devemos nos lembrar de todo o mal que o mundo, que o diabo está impondo sobre as crianças. E nós devemos lembrar que é da boquinha delas que sai o perfeito louvor. Nós devemos lembrar que, olha só, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários. Imagina que uma criança, já disse, né, o sábio Spurgeon, autor de vários livros sobre o ministério infantil, pregador de crianças, ele disse que quando uma criança se converte a Jesus, ela tem a vida inteira para servir a Jesus. Quando um adulto se converte a Jesus, ele tem meia vida para servir a Jesus. Então, desde pequenininho, uma criança que ora, que prega o evangelho, uma criança que está buscando servir a Deus, essa criança, ela está derrotando os adversários, ela está vencendo os inimigos. Porque ela está firmada, fortificada e fundamentada na palavra de Deus. Ela vai silenciar o inimigo. Isso não é maravilhoso? Ontem eu recebi um testemunho muito lindo de uma mãe, que o filho dela está sendo alfabetizado. Ele já conhecia as letras do alfabeto e estava assim, meio que começando a soletrar as letras. E foi no culto, quando ele abriu a Bíblia e ele leu lá, Filipenses. Foi a primeira coisa que ele leu na vida inteira dele. A primeira coisa que ele leu quando ele aprendeu a ler foi Filipenses. Imagina a alegria dessa mãe. Ele olhou para a mãe na maior alegria e falou assim: mãe, aqui está escrito Filipenses. A alegria dele em saber que ele leu. E daí ela disse que ele foi lendo Mateus, Marcos, e foi lendo o nome dos livros da Bíblia. E no dia seguinte, o que ela fez? Ela presenteou o filho com uma Bíblia de adulto, porque até então a Bíblia dele era Bíblia infantil. Aquelas Bíblias, né, que vêm só com os desenhos e algumas histórias bíblicas. Então ela comprou uma Bíblia de adulto para o filho dela e ele não parava de ler. Ele só queria ler. Aí quando foi à noite, ela disse que apagou as luzes para eles dormirem e ela estava fazendo o bebezinho dela dormir. E ele deitou no chão e falou assim: mãe, acende a lanterna do celular para eu ler a Bíblia. E ela falou assim: mas filho, não tá na hora não. Tá na hora de dormir, amanhã você lê mais. E ele falou assim: mãe, mas não tá escrito para meditar de dia e de noite na palavra de Deus? Ela disse que não teve mais argumento. Ela então acendeu a luz do celular e apontou para ele ler, continuar lendo a Bíblia. E ela continuou fazendo seu bebê dormir. Então, assim, foi um testemunho muito lindo. E uma criança, olha que coisa linda, da boca de uma criança, Deus firmou ali uma fortaleza naquele lar. A palavra dele, né? A mãe sempre ali ensinando, sempre fazendo culto doméstico com o pai e os outros filhos. E de repente essa criança, quando ela aprende a ler através da Bíblia. E ela não quer mais parar de ler a Bíblia.
ali suscitou uma grande fortaleza naquele lar. Da boca dos pequeninos saiu perfeito louvor para silenciar o inimigo que busca vingança. E é isso que o inimigo quer. Ele quer roubar, matar e destruir a seara infantil. E nós devemos orar pelos pequeninos. Nós devemos orar pelos nossos filhos, pelas crianças da igreja, pelas crianças do mundo, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. E o sexto motivo pelo qual nós devemos orar pelos pequeninos é porque o mundo não está de brincadeira. O mundo não está de brincando com os nossos filhos. O mundo, o diabo, as hostes malignas não estão de brincadeira com as crianças. Lá no Antigo Testamento a gente viu ali desde José ali no Antigo Testamento. Criança, um adolescente. O que aconteceu? Tentaram matar José, os próprios irmãos. Deus tinha um plano para José, para ajudar a sua família. Depois foi com Moisés. Tentaram, o faraó disse que toda criança do sexo masculino que nascesse era para ser lançada no Nilo, para que não aumentasse o número de hebreus do sexo masculino e eles não fizessem uma guerra e tomassem o Egito. Mas o fundo espiritual da história de José, da história de Moisés e também da história de Jesus, quando a gente vê lá Herodes mandando matar as crianças menores de 2 anos, o fundo espiritual aí, o pano de fundo aí, são as hostes malignas. Porque Deus tinha um plano especial para essas crianças. Um plano especial. E Deus tem um plano especial para cada criança. E a gente vê as crianças sendo atacadas de tantas formas. E nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto líderes do Ministério Infantil, e até mesmo como igreja, muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Dessa grande necessidade de orar pelas crianças, de entender que Deus tem um cuidado especial por elas, que Deus nos dá a responsabilidade de protegê-las, que elas são cidadãs do reino de Deus e fazem parte da nossa comunidade da fé, que é a Igreja de Cristo, que elas são um modelo de espiritualidade dado por Jesus. Porque quando nós oramos pelas crianças, nós destruímos as injustiças do mundo? Sim. Porque o mundo, ele quer destruir a criança. Mas se essa criança, ela estiver coberta de oração, essa criança, ela estiver sendo ministrada, ela estiver sendo discipulada, mantida nos caminhos do Senhor, como eu disse, firmada, fortificada e fundamentada na palavra do Senhor, essa criança, ela vai, no fim, quando adulto, quando jovem, quem sabe, como adolescente, quem sabe, lutar para que outras crianças alcancem também a salvação. A gente vê muitos testemunhos de crianças, de jovens, de adolescentes que lutam, ainda crianças, para pregar o evangelho para outras crianças. E nós precisamos cobrir essas crianças com oração. Então, nesse momento, eu quero conclamar a você que ore comigo pela proteção das crianças. Que ore comigo pela salvação das crianças. Que ore comigo para que os pais, para que as igrejas responsáveis pela vida espiritual dessas crianças tenham essa visão, a visão da necessidade dessa oração.
Então eu quero conclamar a você que você ore comigo. Você sabia que hoje é 30 de abril? Sabia? Lógico, tchau, que hoje eu sei que hoje é 30 de abril. E amanhã é 1º de maio. Ai, que bom, é feriado. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Você sabia que exatamente nessa data, entre abril e 1º de maio, e no mês de outubro, são os meses que mais desaparecem crianças no mundo? Você sabia? Por isso que eu escolhi essa data de hoje para fazer essa live de oração com você. Porque certamente uma hora dessas, muitas crianças estão sendo sequestradas, abusadas, sacrificadas, destruídas, mortas, impedidas da salvação, impedidas de ter uma vida digna. E o motivo pelo qual maio e outubro são os meses que mais desaparecem crianças, já foi confirmado que é porque muitas dessas crianças são sequestradas, são roubadas para servirem de sacrifício humano. Porque no dia 1º de maio e no dia 31 de outubro, dia 1º de maio é considerado o dia do trabalhador, mas é um dia em que outras religiões usam como dia do trabalho para sacrificar crianças para o diabo. E dia 31 de outubro, o dia das bruxas, também é um dia em que usam crianças para serem sacrificadas ao diabo. Então hoje nós devemos estar orando, clamando a Deus por centenas de crianças que nesse momento estão separadas de suas famílias para servir de sacrifício ao diabo. Eu falo isso com toda certeza do meu coração por causa das pesquisas que a gente vê, que a gente tem acesso. Então, o inimigo não está satisfeito com isso. O inimigo não está satisfeito. O inimigo não quer que a gente ore pelas crianças. O inimigo não quer que a gente leve a palavra de Deus para as crianças. O inimigo não quer. Ele não quer. Ele quer roubar, matar e destruir. E tem um dado importante nas pesquisas que, se eu não me engano, são mais ou menos, por ano, mais de 50 mil crianças que desaparecem só no Brasil. E essas crianças são usadas para serem escravas sexuais, são usadas para tráfico de órgãos, são usadas para trabalhos escravos, para sacrifícios humanos e para tantas coisas terríveis. E nós precisamos interceder por elas. Às vezes a gente, enquanto ministro no departamento infantil, a gente preocupa com a lição, a gente preocupa com recurso visual, a gente preocupa com a festa, a gente preocupa com a comemoração, com uma coisa com outra, com a decoração disso e daquilo. Isso tudo é importante. Tudo é importante. Isso tudo é importante no trabalho infantil. Mas a oração tem que vir em primeiro lugar. Eu sempre falo nos cursos que eu ministro, nas igrejas, e agora eu estou ministrando cursos online também, para trabalhar na seara infantil. Eu sempre falo que nós devemos orar pelas crianças, com as crianças. Nós devemos orar
pelos pais irresponsáveis. Nós devemos orar pela igreja, para que a igreja e os pais tenham uma visão clara da necessidade de pregar o evangelho para as crianças, de discipular as crianças, de andar com as crianças nos caminhos do Senhor. Sempre nos meus cursos, uma das primeiras coisas que eu trato com os trabalhadores da seara infantil, com os professores, é sobre a oração. É preciso orar por você, professor, pai, líder do Ministério Infantil, para que Deus fale primeiro no seu coração, para que Deus te dê a estratégia certa, a palavra certa e verdadeira, sem engano, sem mentira, para levar para as crianças. É preciso orar pelas crianças, para que Deus traga mais e mais crianças para a igreja, para que elas entendam a palavra, para que o Espírito Santo haja na mente delas e no coração. É preciso orar pelos pais e pela igreja, para que eles tenham a visão da necessidade espiritual das crianças. Então, queridos e queridas que estão aqui, queridos guardiões da semente da palavra de Deus, que está aqui comigo nesse momento, vamos orar. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei no meio deles. E ele disse que se esses 2 ou 3 juntos concordarem, disserem amém aqui na terra, será concordado no céu. Será dito amém no céu. Então, ore comigo agora. Vamos orar. Vamos começar a orar pelas crianças. E se você tem algum pedido especial de oração pelo seu filho, pelas crianças da sua igreja, pelo seu ministério, digita aí, coloca aí. Qual é o seu pedido de oração pelas crianças? Seja pelos seus filhos, seja pelas crianças do seu ministério. Digita aí qual é o seu pedido de oração e nós vamos orar. Nesse momento agora, eu quero pedir que você feche os seus olhos e nós vamos orar em primeiro lugar pelas crianças do mundo inteiro, para que o Espírito Santo de Deus alcance com misericórdia essas crianças. Vamos orar pela proteção dessas crianças, como nós vimos aqui num dos tópicos da nossa oração, porque Deus nos dá a responsabilidade de proteger os pequeninos. Então, quero conclamar a você que ore junto comigo agora. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, Santo Deus misericordioso, nós louvamos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor ama as crianças, porque o Senhor protege as crianças, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para interceder por elas. E nesse momento nós nos colocamos diante do Seu trono da graça e apresentamos ao Senhor as crianças do mundo inteiro, desde a mais novinha, desde aquela que acabou de nascer, desde aquela que está no ventre, que está sendo fecundada agora, até aquela criança que já está chegando na adolescência. Nós oramos para que o Senhor alcance com misericórdia esses corações, para que esses corações conheçam verdadeiramente o Senhor. Nós oramos pela proteção delas. Oh, Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia dessas crianças. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor envie anjos do Senhor, guerreiros do Senhor, os mais valentes para proteger a vida dessas crianças, para impedir a ação maligna, ó Deus, na vida dessas crianças, para livrá-las de sequestros, livrá-las de sacrifícios, livrá-las da escravidão, meu Deus, livrá-las de todo tipo de maldade contra elas. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E o Senhor é poderoso para abraçar todas essas crianças e guardá-las do maligno. Assim nós oramos com esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, quero
conclamar você que digite aqui. Quero ver aqui você que está aqui comigo. Digite aqui o seu pedido de oração para que nós possamos orar pelas nossas crianças, para que nós possamos clamar a Deus. Se você tem algum pedido especial pelas crianças da sua igreja, pelas crianças da sua família, seus filhos, seus sobrinhos, por alguma criança em especial, alguma criança que está enferma, alguma criança que está passando alguma dificuldade, digita aí para que a gente possa orar por elas. E enquanto eu aguardo você digitar, nós vamos agora orar pelas crianças que estão nos hospitais, pelas crianças que estão doentes, que estão enfermas, crianças que precisam de tratamentos e que muitas vezes elas não conseguem esse tratamento. Muitas vezes os pais são obrigados a brigar na justiça para conseguir um tratamento que o filho tem direito. Então nós vamos agora orar pelas crianças enfermas, as que estão nos hospitais, as crianças que estão em casa enfermas. E se você tem alguma criança enferma na sua família, na sua igreja, interceda junto comigo. Pai bendito e santo, nós queremos colocar diante do Senhor agora cada criança, Senhor, que está enferma nos hospitais, Senhor, em casa e até mesmo nas ruas, ó Deus, precisando tanto de cuidados médicos, precisando de algum tipo de medicamento, Pai, que a família não tem condições de comprar. Precisando da sua mão poderosa, estendendo sua mão poderosa para curá-las, porque o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Quantas mães, quantos pais, quantas famílias nesse momento, Senhor, o Senhor sabe, que estão com os joelhos dobrados, orando, intercedendo, clamando ao Senhor pela saúde de seus filhos. E nós pedimos para que o Senhor os alcance com seu poder, trazendo cura, trazendo os recursos médicos que elas necessitam, Senhor. Ó Deus de bondade, Deus de poder, Deus de misericórdia, nós pedimos que o Senhor alcance essas crianças, que o Senhor alcance os médicos, os enfermeiros, os técnicos, ó Deus, que estão cuidando dessas crianças, Senhor. Com misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê paz ao coração de seus pais, que estão chorando, clamando ao Senhor pela saúde de seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor atenda as nossas orações e que o Senhor visite com poder essas crianças, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, queridos e queridas, mais uma vez vou dizer para vocês aqui, se você tem algum pedido de oração especial para alguma criança da sua família ou da sua igreja, digita, coloca aí, para que nós possamos interceder por elas. E para você que entrou agora, nós estamos aqui num momento especial de oração pelas crianças e nós colocamos aqui alguns pontos pelos quais nós devemos orar pelas crianças. E o primeiro ponto é porque Jesus nos deu esse exemplo. Jesus orou pelas crianças. Jesus intercedeu pelas crianças. Jesus abençoou as crianças. Lá, nós vimos lá em Mateus, no capítulo 19 de Mateus, no versículo 15, que diz que Jesus impôs as suas mãos sobre as crianças, quando ali os discípulos tentavam impedir que as crianças chegassem até Jesus. Jesus disse para eles, dos tais é o reino, não os impeçam de vir a mim. E Jesus nos deixou esse exemplo em Mateus 19, 15. Jesus impôs as suas mãos sobre as crianças e as abençoou. Jesus orou por elas. Então é um exemplo que Jesus nos deixou, que nós devemos orar pelas crianças. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, orando, clamando, suplicando a Deus por elas. E o segundo motivo pelo qual nós devemos orar é porque Deus tem um cuidado especial pelas crianças. Em Mateus 18, 14, Jesus disse que não é da vontade do nosso Pai que pereça um só destes pequeninos.
E baseado nesse versículo, nós vamos interceder agora pelas crianças que têm chegado na nossa igreja. Pelas crianças que estão chegando, muitas vezes trazidas por um tio, por um avô, pelo vizinho, ou vão simplesmente porque ficaram curiosas de passar pela porta da igreja. Quantos testemunhos a gente já teve de pessoas que se converteram assim, quando crianças ficaram curiosas passando pela porta da igreja, entrou, foi bem recebida, foi levada para a classe das crianças e ali conheceu a palavra da salvação. Então vamos orar por essas crianças que Deus tem trazido para as nossas igrejas, para que elas tenham uma experiência de fé poderosa com Jesus. E para que os professores, os líderes, os membros da igreja recebam essas crianças com amor, com afeto e invistam na ministração da palavra por eles. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelas crianças que o Senhor tem trazido para as nossas igrejas, para a igreja do Senhor. Ó Deus, é do interesse do Senhor que elas ouçam a tua palavra, porque Jesus mesmo disse que não é da sua vontade que se perca uma só dessas crianças. E nós temos visto, muitas crianças têm vindo para as nossas igrejas, pessoas da sua família, vizinhos, amigos, têm trazido essas crianças. E nós pedimos e oramos para que essas crianças tenham uma experiência de fé poderosa com o Senhor. Para que os membros da igreja, os líderes do departamento infantil, os professores, as próprias crianças da igreja, recebam com amor, com afeto, com carinho essas crianças e transmitam a elas o seu amor. Que elas encontrem ali na igreja do Senhor abrigo, meu Deus. Encontrem ali o amor dessas pessoas, que elas entendam a palavra do Senhor, que elas desejem voltar, Senhor Deus, para que elas possam também ser impactadas pela tua palavra, transformadas pela tua palavra, para que o Espírito Santo do Senhor faça a obra de conversão, de salvação, de remissão, de libertação no coração delas. Ó Deus, em nome de Jesus, equipa a igreja do Senhor para que possa receber, ó Deus, essas crianças com sabedoria, com discernimento, com alegria, com palavras de conhecimento, com palavra de salvação, para que essas crianças voltem e sejam firmadas, fortificadas e fundamentadas na palavra do Senhor, que sejam alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vimos também que um dos motivos pelos quais nós devemos orar pelas crianças é que Deus nos dá a responsabilidade de proteger essas crianças. Em Mateus 18:6, ele diz que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que se amarrasse uma pedra no seu pescoço e fosse lançado nas profundezas do mar. Então, é nossa responsabilidade proteger os pequeninos. E a oração é uma forma de proteção. A oração é uma cobertura espiritual sobre a vida das crianças. E como eu disse, nesse mês de abril para maio e no mês de outubro, são os meses que mais crianças são desaparecidas, mais crianças são sequestradas, mais crianças são roubadas para serem sacrificadas ao inimigo. E essa é uma guerra espiritual que nós agora vamos entrar em oração pela vida dessas crianças. Se você concorda comigo, se você está comigo em oração, escreve aí amém. Estou orando. Ore comigo, em nome de Jesus. Ó Deus eterno e todo-poderoso, nesse momento nós queremos clamar ao Senhor.
ao Senhor que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, ao Senhor que é o Senhor dos Exércitos, que o Senhor peleje em favor das crianças que nesse momento, ó Deus, estão sendo sequestradas, estão ou foram sequestradas, estão sendo reservadas, meu Deus, para sacrifícios humanos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos pela libertação dessas crianças. Nós clamamos que o Senhor vai lá, ó Deus, com os seus anjos poderosos e destrói toda a armadilha de Satanás, todo o cativeiro do inferno, que, ó Deus, está guardando essas crianças para qualquer tipo de sacrifício. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, vai lá nesse cativeiro, resgata essas crianças. Ouve o clamor, meu Deus, dessas crianças que, ó Deus, muitas vezes estão dopadas, estão, meu Deus, amarradas, amordaçadas. Ó Deus, ouve o clamor dessas crianças. Ó Deus, peleja por elas. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor agora, em favor desses pequeninos que não têm voz. Oh Deus, por misericórdia, socorre, destrói esses cativeiros, socorre essas crianças, destrói todo o poder do inferno na vida dessas crianças agora, leva elas para um lugar seguro, restitui elas para suas famílias, restitui elas, meu Deus. Oh Pai, traga, Senhor, essas crianças salvas, libertas, em segurança, oh Deus, e que a mão poderosa do Senhor seja sobre o inimigo para destruir toda forma espiritual do mal, no poder do nome de Jesus Cristo, que todo o poder das trevas caia por terra agora, sem poder nenhum de ação na vida de nenhuma criança. Nenhuma criança. Ó Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, para investir, ó Deus, agora um poder e força para trazer essas crianças libertas e salvas. Ó Deus, nós clamamos. Ó Deus, nós suplicamos. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor ouve e responde as nossas orações. E nós estamos pedindo ao Senhor que uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante de anjos poderosos, de anjos guerreiros, estejam sendo enviados para salvar essas crianças, para libertar essas crianças do poder das trevas. Que o Senhor guarde as nossas famílias, o Senhor guarde os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja, Pai, o nosso libertador, seja o nosso protetor. Guarda os nossos lares, livra os nossos filhos de serem sequestrados, de serem, ó Deus, usados como um sacrifício humano, de serem usados como escravos sexuais, como escravos humanos, de serem, ó Deus, usados para tráfico de drogas, para tráfico de órgãos. Oh Deus, socorre os nossos filhos. Oh Deus, vem em defesa dessas crianças. Oh Deus, levanta servos e servas do Senhor, homens e mulheres, jovens, meu Deus, até adolescentes e próprias crianças, guerreiros em oração, para clamar, para suplicar, para serem guardiões da semente da palavra do Senhor na seara infantil, investindo pesado contra o Satanás, contra as hostes malignas. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor. Nós cremos que veremos a bondade do Senhor na vida das crianças. Oh Deus, nós cremos que veremos a bondade do Senhor, o poder do Senhor, salvando, libertando as crianças de todo o cativeiro, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós confiamos, assim nós esperamos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus seja louvado agora e para sempre. Queridos e queridas, orem a Deus comigo.
Vamos juntos aqui interceder. Todos vocês que estão aqui, não saiam dessa live. Nós precisamos de guerreiros de oração em favor das crianças. Deus nos dá essa responsabilidade. As crianças são cidadãs do reino de Deus. As crianças fazem parte da família da fé. Elas precisam ser cobertas de oração. Elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ser discipuladas. Elas precisam ser ministradas. E elas, como Jesus disse, é preciso que a gente se converta e se torne como crianças. Então elas foram usadas por Jesus como um modelo de espiritualidade. E a sociedade, o mundo, o diabo quer perverter esse modelo. Quantas crianças pervertidas a gente tem nesse mundo? Quantas crianças estão sendo pervertidas? Com tanta maldade no coraçãozinho delas. Com tantas ideologias sendo fixadas em suas mentes. Com tantas coisas terríveis expostas aos olhos delas. Quantas crianças precisam das nossas orações? É preciso cuidar dessa geração. É preciso cuidar, porque dos tais é o reino de Deus. Serão adultos, serão adolescentes, serão jovens, que farão parte do reino de Deus. Tanto aqui na terra como no céu. Tanto agora, quando elas se convertem a Jesus, quanto no dia em que Jesus as chamar para o seu reino. Vamos orar. Vamos clamar a Deus por elas. Mais uma vez, se você tem algum pedido de oração, digita aqui o seu pedido de oração pelas crianças, para que a gente possa orar por elas. Vamos clamar a Deus por elas. Vamos interceder para que essas crianças sejam alcançadas, sejam libertas. Para que elas encontrem o favor do Senhor. Nesse momento nós vamos orar pelas crianças que estão na rua, pelas crianças que sofrem tantas coisas terríveis nas ruas, expostas, longe de, não tem família, muitas vezes foge de casa, porque as famílias maltratam, então elas preferem viver nas ruas. E Karina Alves colocou aqui, vamos orar pelas crianças que estão sendo doutrinadas a tantas coisas terríveis, contra essa doutrinação terrível. Karina pede também para a gente orar pelas escolas, porque é lá mesmo um lugar onde elas são levadas para aprender a ser cidadãos, bons cidadãos. Lá elas estão sendo doutrinadas, aprendendo tantas coisas terríveis. Então, nesse momento, nós vamos ter esse primeiro momento de oração pelas crianças que estão nas ruas, e depois nós vamos orar pelas crianças que estudam, pelos estudantes, pelas escolas. Vamos orar contra essa doutrinação do inferno que está afastando cada vez mais as nossas crianças de Jesus. Vamos orar? Ó Santo Deus, colocamos diante do Senhor também cada criança que estão pelas ruas, aquelas que resolveram deixar os seus lares por causa dos maus tratos em casa, aquelas que foram jogadas nas ruas, aquelas que foram abandonadas pelas suas famílias, aquelas que se perderam de seus familiares por algum evento, por alguma questão, elas se perderam de seus familiares e estão nas ruas. Nós oramos para que a graça e a misericórdia do Senhor
Ó Deus, alcance essas crianças. Nós oramos pelos conselhos tutelares, pelos assistentes sociais. Nós oramos pelos políticos, meu Deus, para que as autoridades possam encontrar formas, meu Deus, de tirar essas crianças das ruas. Oramos pelas igrejas, para que as igrejas também abracem, Senhor Deus, essa causa de trabalhar em favor das crianças que estão nas ruas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor mobilize o coração das autoridades eclesiásticas, das autoridades, ó Deus, governamentais, ó Pai, das famílias, para que elas trabalhem em favor dessas crianças que estão abandonadas nas ruas, Senhor. Tem misericórdia, que elas sejam resgatadas e que elas sejam, ó Deus, alcançadas pelo poder da Tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Senhor, oramos. E agora, queridos, vamos atender aí o pedido de oração da Karina. E vamos orar pelas escolas e vamos orar também contra as doutrinações terríveis que as crianças estão sofrendo aí nas escolas, nas mídias, no dia a dia. Então, se você tem mais algum pedido de oração, você escreva aqui e vamos orar. Ore comigo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós queremos orar pelo pedido da Karine Alves, que pediu aqui, Senhor Deus, que nós orássemos pelas escolas, orássemos também contra essa doutrinação terrível que está tendo nas escolas, nas mídias, em todo lugar desse mundo. Ó Deus, nós oramos para que essas crianças sejam protegidas, para que a mente delas seja revestida, Senhor Deus, com o capacete da salvação. Que elas sejam revestidas com a couraça da justiça, que a mente delas, ó Deus, seja protegida, Senhor Deus, de toda coisa terrível, ó Pai. Que a couraça da justiça, Senhor Deus, que é fazer o que é certo, que a palavra do Senhor nos ensina, que essa couraça da justiça, que o desejo de fazer o que é certo, ó Deus, alcance o coração dessas crianças, que o Espírito Santo do Senhor coloque isso no coração delas, ó Deus, para que elas desejem fazer o que é certo, o que é correto, o que é padrão do Senhor para a vida delas. Que elas sejam revestidas, meu Deus, com a espada da fé, que elas creiam no Senhor, que o Espírito Santo do Senhor coloque fé, gere fé no coração dessas crianças, para que essas doutrinações terríveis não alcancem a mente nem o coração delas. Nós oramos, ó Deus, para que elas sejam revestidas com as sandálias do Evangelho da salvação, para que elas sejam alcançadas, que servos e servas do Senhor entrem dentro das escolas, que as escolas tenham portas abertas para que o Evangelho do Senhor entre ali e alcance essas crianças. Nós oramos, ó Deus, para que elas possam levantar, Senhor Deus, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que essa palavra do Senhor possa ter alcance, possa chegar nas mãos delas, ó Deus, que a Bíblia possa alcançar, possa entrar nas escolas, ó Deus, a palavra do Senhor possa entrar nas escolas e possa ser colocada na mão das crianças e elas possam desejar ardentemente ler a Tua palavra, entender a Tua palavra, viver pela fé. Ó Deus, reveste essas crianças, esses alunos, Pai, com a armadura do Senhor. E reveste também os professores e os servos do Senhor, para que eles entrem nessas escolas e levem a palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos com esperança e com confiança, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Se você concorda com esse momento de oração, digita aí amém. Amém. Digita aí amém. E digita mais aí, se nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo de oração. Então, se você tem mais algum pedido de oração, coloque aí. Vamos seguir aí o exemplo de Jesus.
quando Jesus nos ensinou a orar pelas crianças. E esse é um tempo que nós estamos dedicando para isso. Se você deseja receber um PDF com esses 6 tópicos de motivos pelos quais nós devemos orar pelas crianças, eu peço que você vá lá no direct da Seara Infantil e coloca lá: eu quero receber os 6 motivos pelos quais devemos orar pelos pequeninos. Eu vou fazer um post e vou publicar aqui no perfil da Seara Infantil, para que você possa ter esse acesso e digitar: eu quero receber os 6 motivos pelo qual devemos orar pelos pequeninos, tá bom? Aí você vai pegar esses 6 motivos pelos quais devemos orar, você vai meditar sobre eles e você vai, cada dia da semana, né? São 6 motivos, então você pode orar durante 6 dias na semana, tirar um tempinho seu, alguns minutos que você interceder, cada dia que você interceder pela proteção das crianças, pela salvação das crianças, pelo livramento, pela saúde, por suprimento espiritual e físico na vida das crianças. Cada dia que você interceder por elas, imagina, gente, o volume maravilhoso que vai ter lá no céu. A alegria maravilhosa que vai ter lá no céu, de Deus receber esses pedidos, de Deus atender. Quantas crianças vão ser alcançadas pela sua oração. Então, nesse momento agora, nós vamos orar, finalizando esse tempo de oração que nós passamos aqui. E eu quero conclamar a você que continue a orar. E se você deseja receber dicas para trabalhar no Ministério Infantil, siga aí o perfil da Seara Infantil. Se você deseja fazer algum curso para trabalhar na Seara Infantil, sobre recursos visuais, sobre como ensinar a criança a orar, louvor, sobre como ministrar no culto infantil, qualquer assunto que você quiser melhorar, qualquer tema que você precisa melhorar no seu trabalho no Ministério Infantil, você pode entrar em contato comigo, através do Instagram. Lá no Instagram também tem o meu contato, tem o meu WhatsApp. Você pode entrar e a gente pode ajudar você a se tornar um obreiro com excelência no Ministério Infantil, alcançando as crianças para Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui em oração. Obrigado por cada pessoa que entrou, por cada pessoa que esteve aqui orando. Obrigado por cada pessoa que o Senhor mobilizou para isso. Louvado seja o teu nome também, por cada pedido que o Senhor já atendeu, por cada pedido que o Senhor já disse amém, que o céu já disse amém, porque mais de 2 pessoas estiveram aqui orando comigo, Senhor. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor atenda mesmo as nossas orações em favor dos pequeninos. Oramos também por cada ministério, por cada pessoa que entrou aqui, Senhor, e tem um ministério com criança. Que o Senhor guarde a vida dessas pessoas, que o Senhor abençoe e guarde também a Seara Infantil, Senhor Deus, o ministério da Seara Infantil, que está sendo liderado por mim, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde de toda investida do maligno, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê cada dia mais ânimo, estratégia, alegria, sabedoria, para continuar levantando obreiros para esse trabalho que é o Ministério Infantil, que é levar, que é conduzir as crianças rumo às intenções do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos
porque o Senhor ouve e responde às orações. Nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que vai lá, que alcança aonde nós não podemos alcançar. O Senhor é o Deus que age em favor dos menos favorecidos. O Senhor é o Deus que ouve e responde. É o Deus que diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Ao que bate, será aberto. Ao que busca, ele encontrará. E é assim que nós cremos. Nós cremos nas promessas de Jesus. Nós cremos nas promessas que o Senhor traz para nós na sua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. O Senhor seja louvado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entrou aqui, que esteve aqui, que orou conosco. E que você permaneça firme, orando, intercedendo a Deus. E não desista de orar pelas nossas crianças. Lembre-se, Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então vamos crer que Deus ouviu, que Deus atendeu as nossas orações e Ele continuará ouvindo e atendendo para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Um abraço apertadinho para cada um de vocês. Deus abençoe. Fica com Deus.